Hoje nós temos uma participação especial, que é o nosso colega de profissão, o Matheus Fávaro. Ele foi nosso aluno de um curso técnico e hoje ele é aluno da Engenharia Florestal, do 7º período. Ele trabalhava comigo no curso técnico, foi meu orientado e hoje continua sendo meu orientado na Engenharia Florestal. Hoje o Fávaro vai mostrar a vocês as práticas que são feitas, né, a partir do uso da secagem e dos métodos de extração, e ele vai aproveitar também para mostrar o uso de extratos como indicador de ácido base, a partir das folhas de teca. Fávaro, muito obrigada, eu vou fechar minha câmera e o meu microfone, fique à vontade para conversar com a turma, nós temos até às 15 horas para conversar com eles, tá bom? Fica à vontade. Obrigado, professora, pelo convite primeiro, né? Porque eu acho que é interessante a gente ter esse contato com o pessoal do técnico. Eu já fiz o técnico, eu sei algumas dificuldades que o pessoal tem. Então eu tentei fazer uma apresentação com as dificuldades que eu tinha, com algumas perguntas que eu levantei durante o técnico, até mesmo durante a graduação. Eu vou apresentar a tela para a gente começar a apresentação. E daí, segundo vocês forem abrir o microfone, se vocês forem falando no chat, fiquem à vontade, porque eu vou estar olhando os dois. Não tem problema, certo? Bem, hoje a nossa aula prática virtual ela vai ser relacionada aos métodos de extração de óleos vegetais. E aí, como a professora já tinha falado, meu nome é Matheus Fávaro, eu sou da graduação, faço curso hoje, atualmente, o 7º período aqui da Engenharia Florestal. É um curso muito bom, tá bom? Então, quem quiser se inscrever, aí ano que vem, fica à vontade. Antes de a gente começar a falar certinho da extração de óleos vegetais, eu acho interessante a gente fazer um apanhado geral sobre os óleos vegetais, que são a nossa matéria-prima. Então, óleos vegetais, em grande maioria, eles são derivados de sementes. Então, a gente tem aí óleos de soja, óleo de castanha. E o estudo da onde a gente está fazendo a retirada é muito importante para a gente começar a fazer esses métodos de extração. Outra parte interessante da gente fazer uma relação dentro dos óleos vegetais são a relação de mercado dessa matéria-prima. Porque hoje a gente tem uma diversidade de aplicações. Então, a gente está falando de fitoterapia, nós estamos falando da área de cosméticos, a gente está falando das áreas medicinais. Então, uma grande aplicação dentro do mercado faz com que a gente tenha uma grande demanda do produto. E essa grande demanda é onde possivelmente o técnico florestal vai trabalhar quando a gente está falando da extração. Porque a extração é um dos principais métodos que a gente tem que estudar dentro da obtenção do óleo. Porque existem N tipos de extração, existem N tipos de espécies que são oleaginosas, e aí cabe nós, como técnicos florestais, fazer esse estudo, esse manejo da matéria-prima para fazer a melhor obtenção do produto. Quando eu estou falando do melhor obtenção do produto, o que acontece? Nós temos os principais pontos para extração. E aí, espécie é um principal ponto e método de extração é um principal ponto. Por que espécie é um principal ponto? Porque se a gente for comparar as espécies, cada um tem uma especificidade. Então, a gente tem que aplicar um manejo específico para a compreensão daquela espécie. Eu tenho uma semente que é ortodoxa, como que está a relação de água na semente? Eu tenho uma semente recalcitrante, porque essas relações de umidade, de tempo de secagem, se a gente for aplicar um pré-processo, são específicas para cada uma das espécies, e quando a gente for fazer o método de extração, vai influenciar tanto na qualidade quanto na quantidade da obtenção da matéria-prima. E aí entra os métodos de extração. Porque nós temos também no mercado N tipos de métodos de extração, N tipos de extração propriamente dito. E quando a gente está falando isso, a gente brinca de correlacionar a espécie com método de extração. Espécie com método de extração, a gente vai começar a entender essa característica. Por quê? Eu trago aqui 3 espécies para vocês. O coco, a castanha e a andiroba. Será que eu consigo aplicar o mesmo método de extração para fazer a extração do óleo dessas 3? Quando a gente está falando da andiroba, como que é essa relação de umidade da semente? Será que eu preciso aplicar um pré-processo de secagem
para mim fazer a extração? Como que o óleo está disponível na célula? É um óleo que ele está na célula em todo, então se eu fazer a eclosão da célula, se eu explodir a célula, eu consigo fazer a extração? Todos esses processos, toda essa ideia de compreensão precisa ser posta para que a gente escolha os melhores métodos de extrações. Beleza. A partir dessa compreensão da espécie, então, a gente chega nos métodos de extrações propriamente ditos. Como eu falei para vocês, os métodos de extrações são inúmeros no mercado. Nós temos a prensa expeller, que é uma prensa de rotação infinita, ou seja, a gente faz a gente introduz a matéria-prima na prensa e ela faz a prensagem do material numa rosca infinita e a gente tem a separação da torta e do óleo. Quando eu falo torta, é a minha matéria-prima que sobra sobra após a extração do processo. Então, torta, vou extrair óleo da castanha. Prensei a castanha. O que vai sobrar como massa é minha torta, o que vai sobrar como óleo é a minha matéria-prima. E acho que até a Isabela tinha falado anteriormente, acho que foi para essa turma, como que a gente pode aplicar o manejo dessa torta, e agora a gente está vendo mais o processo com óleo. Outro método interessante que eu trouxe para vocês é o Soxhler. Ele é um método de você fazer a extração com solvente. Então a gente está falando de hexano, onde a gente vai fazer o solvente vai entrar na célula e vai fazer a extração pela relação polar e apolar, e ele vai fazer a extração dessa molécula de óleo. Outro método interessante é a prensa hidráulica. Essa prensa hidráulica, a imagem não está muito boa, porque é a nossa prensa, não tirei foto da internet, é a nossa prensa lá do laboratório. Então é onde a gente onde nós realizamos os métodos de extrações do laboratório. Então o que acontece? Nós temos aqui uma prensa hidráulica. Se alguém que conhece mecânico, ou tem pai mecânico, ou familiar mecânico, vai saber que isso aqui eles utilizam bastante dentro da área da mecânica, ou até mesmo naquela de fazer os tornos. A gente tem aqui um balde, onde ele vai ser inserido a nossa massa, ou a nossa espécie, a castanha, a andiroba, e aí com a prensagem em 12 toneladas, em 15 toneladas, a gente vai fazer a extração. Então a torta fica dentro desse balde e o óleo sai no becker. Mais um método de extração é o arraste a vapor. Esse arraste a vapor ele é muito aplicado para quando a gente está falando de óleos essenciais, porque a gente vai fazer o vapor da água faz com que o óleo se transloque e que depois é separado a água e o óleo no processo. E também um método que a gente consegue fazer, aí é o método artesanal, mas a gente tem a aplicação de um instrumento, é a chapa. Então a chapa com controle térmico a gente consegue fazer através da cocção da semente ou da massa obtida da semente. E aí a gente tem esses inúmeros métodos de extração. Mas se eu perguntar para vocês hoje, qual é o melhor método se eu for aplicar dentro da espécie do coco? Matheus, se eu for aplicar dentro da espécie do coco, entre esses dois métodos, prensa hidráulica e chapa, qual que é o melhor método para mim fazer a obtenção? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, entender a espécie. Coco. Onde está o óleo no coco? Onde normalmente é feita a extração? No endocarpo, ou seja, nessa parte branca. Então, a gente precisa fazer a extração do endocarpo, dessa massa branca, quando a gente está falando do coco, do fruto, faz a extração, aí começa o beneficiamento da massa. Então, eu entendi que ela é do endocarpo. O coco é uma espécie, qual é a relação de umidade na espécie? É uma relação alta, uma relação baixa? Se é uma relação alta, eu preciso fazer algum pré-processo para fazer a extração? Ou seja, eu preciso fazer a secagem? Como que vai funcionar isso? A partir dessa definição desses principais pontos da espécie, eu vou para meu método de extração. Aqui, a gente consegue fazer a aplicação dos dois métodos, tanto da chapa quanto da prensa hidráulica. O que acontece? Nesse processo de chapa, foi um projeto realizado em 2018, ou no ano de 2019, é um desses 2 anos, que foi o método de extração artesanal do coco. Análise do método de extração do óleo de coco. Ou seja, a gente conseguiu fazer o óleo com uma chapa, aquela chapa de hambúrguer que a gente tem em casa, para ver se a gente conseguia fazer a extração e controlar a acidez e peróxido. Como que a gente fez o método de extração? Artesanal.
Por que é interessante a gente explicar isso? Porque primeiro existe N tipos de extração artesanal. Nessa aplicada ao coco, nós fizemos a extração do leite, ou seja, pegamos a massa, batemos no liquidificador com água, extraímos o leite. Colocamos o leite para descansar, apareceu uma parte sobrenadante. Essa parte sobrenadante, nós fazíamos o cozimento, a cocção do material, e a gente fazia a extração do óleo. Então aqui a gente já tem um processo realizado a cocção da massa, que é essa parte mais marrom, e aí a gente tem a obtenção do óleo. Quando a gente foi fazer a extração do óleo de coco por prensa hidráulica, aqui é um exemplo que a gente secou em 90 graus por 12% de umidade. Se vocês observarem, nós obtivemos óleo, mas obtivemos uma grande relação de leite de coco. Isso significa o quê? Que a minha relação de umidade da espécie ela é muito alta. Então, eu preciso ainda reduzir ainda mais esse teor de umidade para que eu consiga obter somente o óleo. Então, eu consigo aplicar esses diferentes métodos para o coco, mas eu preciso fazer o manejo. E aí entra onde a gente precisa estudar. Onde são os principais, como eu posso aplicar os principais métodos de extrações? A partir do manejo vinculado à espécie. Por que eu falo isso? Porque quando eu faço a aplicação da prensa hidráulica, a castanha, com a prensa hidráulica para fazer a extração, eu consegui realizar a extração manejando o teor de umidade da semente, ou seja, em 8%, em 10% de umidade, em 12% de umidade, para mim saber a influência da quantidade de óleo. O quanto que esse óleo se tornava disponível na semente a partir do teor de umidade. Então, fiz a secagem a 60 graus. Se vocês observarem, quanto menor o teor de umidade, maior foi a minha relação de volume de óleo. Então, quando eu reduzi o meu teor de umidade para 8%, eu consegui 220 ml de óleo na prensagem, nessa prensa hidráulica. E aí, Matheus, mas beleza, fiz o manejo, como que eu ainda consigo classificar? Tem outro parâmetro para mim classificar o meu óleo? Hoje a gente tem uma resolução de óleos, e aí dentro da resolução de óleos nós temos dois parâmetros principais que são acidez e peróxido. Eu vou estar falando um pouquinho de acidez aqui agora, porque é onde a água vai estar influenciando. Quando a gente fez a redução da umidade, quando ele estava em 12%, se vocês observarem, a minha acidez estava alta, estava em 3 microequivalente de potássio. Quando a gente fez a redução da umidade, a gente tem uma redução dessa acidez do óleo. Então, olha que legal. Além da gente conseguir obter maior quantidade de óleo a partir do manejo da umidade da semente, nós conseguimos melhorar as qualidades químicas do nosso óleo, atendendo uma resolução. A partir de um método de prensa hidráulica. Essa prensa ela foi elaborada pela professora Andresa, na tese de doutorado dela, e aí a ideia era fazer análise de como que ela podia manejar o óleo da andiroba a partir dessa prensa. E aí a gente começou a fazer isso com outras espécies para entender se a gente conseguia fazer essa identificação. Matheus, eu consigo aplicar outro método para obter o óleo da castanha? Consegue. Hoje nós temos aqui a Natura. Então, lembra que eu falei para vocês? Olha, o comércio de óleo ele é muito amplo. Então, a gente tem uma aplicação dentro da área de cosméticos bombando. Então, óleo de coco, óleo de castanha, óleo de copaíba. E aqui eu trouxe para vocês para falar, olha, dentro do óleo de castanha, como eles fazem a extração na Natura? A sua extração ela é manual, onde nas comunidades tradicionais amazônicas, as mulheres prensam as castanhas com as próprias mãos, extraindo delas um leite branco e nutritivo, e dessa forma também um óleo fino, rico em ômega 3, ômega 6 e 9. Beleza. Eles fizeram a extração, aqui eles não fizeram um pré-processo para a semente, e extraíram um leite. E a partir do leite eles vão fazer um processo de refinação para obter o óleo. Então lembra o que eu falei para vocês? Olha, primeiro eu preciso entender a minha espécie. Eles observaram que se eles não queriam aplicar um pré-processo, eles poderiam fazer a extração e fazer um processo de refinamento do leite. Já no nosso trabalho aqui no laboratório, num projeto que foi eu, a Isabela e a Heloísa, nesse da castanha, nós observamos que se a gente manejar o teor de umidade, eu consigo obter óleo de uma boa qualidade física, uma boa quantidade física e uma boa qualidade química. Então, vocês observem que o método de extração
ele não é uma coisa, um quadrado, ele não é uma caixinha. Matheus, obtenção de óleo de coco, é prensa expert. Obtenção de castanha, é prensa hidráulica. Obtenção de andiroba, a extração artesanal. Você consegue aplicar diferentes métodos de extração manejando a espécie. E aí você começa a brincadeira de entender como que o processo de extração vai influenciar na obtenção do óleo. Por que eu falo isso? Porque se eu extrair com prensa hidráulica o óleo de castanha, eu posso extrair o mesmo pré-processo com prensa expeller, entendendo que a prensa expeller vai ser uma aplicação de maior escala. Então eu preciso de maiores quantidades de sementes, uma maior relação de produto, porque ela trabalha com um peso mínimo. E aí é onde o técnico, além de entender a espécie, ele precisa entender o método de extração. Quando a gente está falando agora de outra aplicação do método, eu falei para vocês, a prensa hidráulica foi desenvolvida pela tese da professora, e aí ela fez a estudo da aplicação da prensa hidráulica com andiroba. O que acontece? A mesma coisa que a gente tinha visto na castanha, vocês vão conseguir observar aqui. Quando a gente faz a extração do óleo de andiroba por prensa hidráulica, a gente tem uma relação aqui de teor de umidade, então 10, 8 e 6, temperatura e diferentes espécies. Olha isso. A gente tem o que o teor de umidade vai influenciar na qualidade do óleo. O que a temperatura, ou seja, como eu seco a semente, influencia no óleo. E como que a espécie influencia. Para vocês entenderem que a gente precisa olhar não só um bloquinho, a gente precisa entender o todo. E aí, se vocês observarem, isso aqui é uma estatística, é um Turkey aplicado em linhas e colunas. E se vocês verem, as letras minúsculas representam colunas e as letras maiúsculas representam as linhas, que são umidades. Quando a gente está falando de relação de temperatura de 40, a gente não tem diferença estatística entre as umidades. Quando a gente fez a extração por 60, a gente apresenta uma diferença estatística quando o teor de umidade estava em 10. Entender esses processos, entender essa diferença, o que o método vai influenciar e o que o pré-processo vai influenciar na sua extração é de suma importância. Porque a partir daí, você consegue começar a direcionar a sua extração. Existe só esse método, novamente, para fazer a extração na andiroba? Não. Aqui, a gente tem a Natura Ecos, ele é do óleo de andiroba. E aí, como que é realizado o manejo da espécie? Para fazer a obtenção do óleo. Então, se vocês observarem, a gente tem N informações aqui. Então, a galera que é agora de PFNM na matéria, vai conseguir compreender as sacadas. Porque o que acontece? A andirobeira pode ser encontrada na Amazônia em sementes que caem no chão, assim são coletadas. O que está acontecendo aqui como técnico florestal? Eles estão coletando sementes maduras. Ou seja, que seu ciclo de maturação está completo, porque eles estão coletando sementes do chão. A partir disso, eles falam que as sementes são submetidas à secagem em comunidades próximas, onde são construídas estruturas para o processo. E aí, o que está acontecendo nessa fase como técnico, pensando como técnico florestal? Eles fazem, então, um pré-processo de extração, que é a secagem. Então, lembra que quando a professora estava estudando ali o que a secagem influencia? É que quando a gente está falando de produto, a gente está fazendo essa aplicação. Falar, olha, se você secar em 40 e chegar no teor de umidade 10, você vai ter tanto de óleo. E a partir disso, depois que as sementes foram secas, eles falam que, através da moagem, aquecimento e prensagem, o óleo de andiroba é extraído das sementes. Processo, vamos imaginar aqui método de extração. Qual é o método de extração que está sendo aplicado? Aqui a gente está falando de um método de extração por prensagem. Então, posso aplicar método de extração de prensagem hidráulica, que é aquela que a professora fez. Posso aplicar o método de extração por prensa expeller, porque ele faz uma moagem, então ele faz um pré-processo, ou seja, aumenta a área de contato, e durante a prensagem eles fazem um aquecimento. Então, a rosca infinita já faz esse aquecimento da matéria-prima. Por que ele faz esse aquecimento? Porque o óleo se torna mais fluido dentro da semente. Então, são processos que a gente precisa compreender dentro da espécie para que faça a extração.
Essa relação sementes e método de extração é muito específica, tem que ser muito bem estudada para que a gente fale. Olha, andiroba, método de extração, o melhor método é esse, nesses parâmetros. Mas se eu quiser extrair de outro jeito, eu consigo? Consegue. Hoje a gente tem comunidades amazônicas que fazem a extração do óleo de andiroba por método artesanal. Olha aqui o método artesanal aparecendo novamente. Lembra que lá no coco eu falei, olha, primeiro eu faço para métodos artesanais a extração do leite, faço o processo de descanso, retiro a massa sobrenadante e faço a cocção. Aqui o método de extração artesanal, ele faz a cocção da semente em água, depois faz a produção de uma massa com a semente descascada. Eles fazem um bolo, ou seja, faz uma forma com essa massa, e essa massa ela vai começar a fazer escorrer o óleo, escorrer o óleo, escorrer o óleo. Então é outro processo de aplicação de métodos de extração do óleo. Então a gente consegue ver que diferentes métodos podem ser aplicados a partir de um manejo específico. Essa parte ficou legal? Essa parte deu para compreender? Vocês têm alguma dúvida? Porque aí a gente agora, depois que já viu a importância dos métodos, já viu como que vai ser essa relação, a gente passa para a próxima parte, que é a relação dos metabólitos secundários. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aí no chat enquanto eu troco aqui o slide, tá bom? Ou abram o microfone, fiquem à vontade. Não, nenhuma? É que foi um pouco rápido que eu troquei, né? Pois bem, então, se não tiver nenhuma dúvida, a gente continua com a coisa, só abrir e conversar, tá ok? Que eu respondo. Bem, agora que a gente já viu métodos de extração de óleo, a gente já compreendeu como que posso realizar um manejo de uma extração, quais são os fatores que influenciam, eu trago para vocês um outro tema, que é o manejo do extrativo quinônico presente na Tectona grandis. É também uma forma de estudar a extração, porque a gente está fazendo um outro processo de extração, não mais de óleo, mas agora a gente vai fazer como que as espécies florestais, a gente consegue trabalhar o produto florestal não madeireiro de espécies que estão distribuídas de forma muito ampla dentro do mercado. Esse projeto, ele é do edital 9 de 2020, ele foi feito a partir da seleção de novos projetos de iniciação científica, e aí o ciclo dele começou ano passado, 2020, e agora vai finalizar em 2021, em agosto. Então eu vou fazer uma apresentação básica do projeto e a gente vai tirando algumas dúvidas, tá bom? A professora é a orientadora do projeto, eu sou um dos bolsistas da graduação, e o Nathan Favor, ele é o bolsista vinculado ao técnico em Química do terceiro ano, aí do IFRO. Bem, antes da gente falar propriamente dito do manejo desse metabólito secundário, eu acho interessante a gente trazer a espécie, porque é uma espécie que tem todo mundo sabe o que é teca, todo mundo já viu teca, todo mundo conversa sobre teca, só que a gente precisa entender como engenheiro florestal, como técnico florestal, as especificidades da espécie. Então hoje ela tem uma classificação taxonômica vinculada à família Laminácea, do gênero Tectona e pertencente à espécie Tectona grandis. Ela é de origem asiática, ou seja, ela tem uma aplicação dentro do Brasil, ela chega ao Brasil, tem uma alta aceitabilidade dentro do comércio, e a gente começa a fazer os usos e aplicações da espécie, pelo motivo da madeira apresentar um alto valor econômico. Então, são madeiras que rendem $3.000, $4.000, dependendo do comércio e da demanda. E essa madeira, ela é voltada para a aplicação de indústria moveleira. Mas, além da madeira, a espécie Tectona grandis, ela tem uma diversidade dentro das suas aplicações. Quando eu falo isso, eu estou falando sobre o quê? Couro vegetal. Então, muitas pesquisas, até mesmo no comércio, a gente já tem bolsas, bags, relacionadas ao couro vegetal a partir da folha da teca. E o estudo dos metabólitos secundários da teca. E aí a gente está falando de tectoquinona, a gente está falando de antraquinona. Metabólitos secundários, esse estudo da aplicação é muito interessante, e eu trouxe aqui também uma rota de obtenção para a gente entender o que acontece, primeiro, saber o que é metabólito secundário. Então, metabólitos secundários são substâncias produzidas pelas plantas, não necessariamente são específicas de todo mundo produz, toda planta produz, mas em alguma fase da vida uma planta produz, ou para proteção de herbivoria, contra ataque de xilófagos. Então, dependendo de como está inserida a planta no meio, ela vai fazer a produção desse metabólito secundário.
Normalmente, esses metabólitos secundários, eles são fenóis, e aí é uma classificação, e dentro do ciclo, agora falando de uma parte dentro da engenharia, fisiologia vegetal, como que a gente faz a obtenção? Então, a gente tem uma via de ácido químico, acetato, que chega nas antraquinonas. Essa parte é interessante de saber, para saber o que está acontecendo com a planta para fazer essa produção. E aí, a partir desse entender que a planta tem um metabólito secundário, que a planta ela tem uma grande aplicação de usos múltiplos, e que esse metabólito secundário já tem alguns estudos, o objetivo do trabalho foi manejar esse extrativo metabólico da espécie para a criação de um protocolo de desenvolvimento de indicador ácido base. E aí, como nós chegamos aqui? Bem, primeiro a gente fez a descoberta desse metabólito secundário, então se vocês observarem a coloração aqui da luva, quando a gente faz a maceração ou a fricção da folha, nós temos a coloração da luva. Aí, através de pesquisas bibliográficas, nós chegamos em quais eram os metabólitos, como que a gente podia classificar. Então, chegamos no agrupamento dos compostos quinônicos, fizemos alguns testes para saber se isso era presente mesmo. Então, aqui a gente tem uma foto microscópica da folha, então se você observar, os metabólitos secundários estão presentes em pontuações, e aqui um teste para saber qual era o composto que a gente estava trabalhando. E como está sendo feita a aplicação desse projeto? Primeiro a gente faz a obtenção da amostra, então a gente fez os estudos, aí começamos lá no ano passado, de 60, 90, 120 dias, fizemos as produções de mudas, fizemos nesses tempos, retiramos em caixa de vegetação, fizemos o beneficiamento e obtemos a amostra. Então, germinação, superação de dormência, produção de mudas em substrato comercial, beneficiamento de plântulas, e aí separar folha, caule e raiz para fazer a extração, tendo 20 indivíduos por extração. De forma mais didática, para a gente compreender melhor, nós pegamos 20 indivíduos, separamos eles em raiz, caule e folha, tendo as amostras compostas para caule e folha e amostra por 4 repetições de folha. E, a partir disso, realizamos a extração alcoólica, aquosa e aquosa 100 graus Celsius da folha, do caule e da raiz, por meio desses 3 tipos de solvente. Então, voltando agora do processo de extração, novamente eu estou vendo aqui o que a extração vai influenciar na obtenção do meu produto. E isso é interessante quando a gente for começar a estudar para fazer os testes. Então, a gente fez, como que a gente pode quantificar? A gente fez teste de indicação, teste de armazenamento, para identificar melhor método de extração pela melhor idade do indivíduo. Esse teste de indicação nós usamos soluções de hidróxido de sódio e ácido clorídrico, que aí o Natan preparou dentro do laboratório, fez o controle, nós fizemos o teste de armazenamento e ainda estamos no processo de avaliação desse armazenamento, fazendo a avaliação da degradação do composto, e aí, posteriormente, vamos realizar as análises estatísticas dos dados. E aí, o que a gente já tem? O que a gente já conseguiu identificar? Então, a gente já sabe que ele é um extrato que tem potencial indicativo, porque ele faz a presença de mudança de coloração no ácido e na base, e assim, quando a gente faz a seleção de um melhor método de obtenção, a gente tem que vincular a análise da parte que melhor apresentou esse potencial de indicação. Hoje a gente está no processo de armazenamento para entender o que a idade da muda e os tipos de extração estão sendo relacionados, se eles são relacionados ou não, para a gente entender como que vai influenciar dentro da biodegradação da molécula e o que fizemos. Ano passado, ano retrasado, é porque eu ainda estou em 2020, estou me vinculando. Em 2019, fizemos o Compex, que é a extração de corante de folha de caju, mandioca, araçaboi, como indicador ácido base. Então, foi aí que surgiu a ideia da aplicação como indicador, e aí com a análise de espécies que apresentavam potencial. Essa oficina foi realizada juntamente com a Daniela e com o Alessio, junto com a professora, num projeto de integrador e extensão, apresentado no Compex. E quando a gente faz a análise hoje do processo de... Deixa eu só apanhar aqui no outro. Quando a gente faz a extração, a identificação dos processos de método de extração, e além do estudo do meu projeto, a gente consegue vincular a especificidade de cada método de extração com a sua espécie, sendo ela para obtenção de óleos vegetais,
sendo ela para obtenção de metabólitos secundários, como o está sendo vinculado ao meu projeto. Fávaro, muitíssimo obrigada, foi excelente, eu acho que os colegas conseguiram visualizar a aplicação do que a gente vem estudando sobre secagem, sobre métodos de extração. Então, eu vou encerrando a aula de hoje, que o nosso encontro hoje era exatamente para apresentar o trabalho desenvolvido, vocês terem uma ideia da aplicação prática do que fazemos com a parte de secagem e extração de óleos. Fávaro, muito, muito, muito obrigada, foi ótimo, conseguiu mostrar uma das atividades que desenvolvemos no laboratório, eu fico muito grata pela tua participação.